Mapa do Voto, com Gilberto Musto. Que bom que você está em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Este vídeo vai tratar exatamente da especificação sobre o voto distrital e suas consequências, a opinião de amigos participantes do Grupo de Estudos Mapa do Voto, enfim, os e-mails que eu tenho recebido, as perguntas, e isso é muito importante para que a gente possa esclarecer, mas a gente não vai conseguir sanar todas as dúvidas e os questionamentos em um único momento, porque a cada instante as pessoas começam a refletir a respeito de como será o próximo ambiente eleitoral, se a Câmara aprovar o que o Senado já deu sinal verde, e aí então muitas dúvidas ainda, obviamente, acontecerão. Mas em primeiro momento, é importante saber o seguinte: o voto distrital ele vai funcionar para cidades com mais de 200 mil eleitores e não habitantes, ok? Cidades com mais de 200 mil eleitores terá o voto distrital. Vamos supor que a cidade tenha 25 cadeiras na Câmara, ok? Então, o TRE será o responsável para a distribuição desse distrito, para a melhor divisão e etc. Vai dividir a cidade em 25 distritos, se tem 25 cadeiras na Câmara. Uma vez feita esta divisão, os partidos escolherão um único representante do distrito, candidato a vereador, e o seu suplente. Assim, os partidos, se na cidade tivermos 17 partidos, tá? E vamos supor que nenhum se coligue para que o exemplo fique da forma mais clara possível, se nós tivermos 17 partidos, nós vamos ter 17 candidatos a vereadores naquele único distrito. Vamos ter mais 17 no segundo distrito, mais 17 no terceiro e mais 17 no 25º. Uma vez as eleições acontecendo, por maioria simples, ou seja, 50% mais um voto, é o suficiente para se eleger o vereador representante daquele distrito, ok? Feito isso, a partir do instante em que a Câmara se forma, haverá o trabalho voltado ao vereador diretamente ao distrito que o elegeu. Isso tende a dar uma cara muito importante ao político, que fica identificado imediatamente com os eleitores que o elegeram. E, além disso, ele ainda fica corresponsável, vamos dizer assim, pelos demais eleitores que também não votaram nele, mas a partir de agora é ele o elo entre a população e o prefeito. Então é muito importante isso, porque os trabalhos a serem feitos ali serão diretamente voltados à população com interesse focado. E a população terá um contato muito mais direto com o vereador, seu representante. Ok? Muito bem. Ontem eu ainda voltava de Brasília e fui entrevistado pela repórter Liz, da Rádio CBN. E ela fez uma pergunta para mim, recebi uma série por e-mails, outros participantes do grupo de estudos mandaram pelo nosso grupo WhatsApp, e assim eu vou tentar responder algumas das questões. Mas a primeira questão que a Liz colocou foi exatamente o seguinte: há a vantagem, ou qual a vantagem de termos o distrito um só representante? Ele vai ter um acúmulo de trabalho sendo vereador de um distrito e ainda ter que legislar também pela cidade? Eu achei a pergunta muito oportuna. Sim, sem sombra de dúvidas, o vereador terá que trabalhar muito mais, porque ele terá duas frentes de atuação. A primeira, como eu já disse anteriormente, fazendo um trabalho voltado para todos ali no distrito. O segundo, ele também terá o trabalho macro na Câmara aqui. Vamos supor que o prefeito mande um projeto de lei para determinada situação e ele vai ter que votar ali, ele vai ter que trabalhar, poder colocar, pedir vistas no projeto, fazer o que ele quiser. Então ele vai ter o trabalho normal e vai ter mais aquele trabalho focado. E principalmente aqueles eleitores que não votaram nele e a partir de então poderão solicitar
ao vereador representante do distrito determinadas necessidades. Então, achei bastante bacana. Bom, outra pergunta feita: quem vai dividir os distritos? Né? Então, como eu disse, o TRE deverá dividir o distrito. E é óbvio, dividir a cidade, desculpe. E é óbvio que ele vai dividir por a estatística do eleitorado, né? Você não vai poder ter um distrito com 1.500 eleitores e outro distrito com 25 mil eleitores. Isso não vai acontecer. E quem vai dividir será o TRE. Quantos vereadores por partido? Um vereador por partido, tá? E um suplente. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte: nós vamos continuar no exemplo da cidade de 25 distritos. Elegeu-se 25 vereadores, montou-se a Câmara e o prefeito, como é o processo político normal, vai pensar um vereador e nomeá-lo como secretário, por exemplo. Então ali entra o seu suplente diretamente, tá? Para ocupar a cadeira na Câmara. E se por um acaso, por uma fatalidade, o suplente venha a faltar, o que acontece? A nova eleição no distrito, única e exclusivamente no distrito. Então isso é uma novidade bastante interessante, tá? Depois nos chega a pergunta sobre a propaganda. Como que será feita a propaganda eleitoral? Realmente outro detalhe bastante importante. Inicialmente, discute-se que o vereador não terá espaço no rádio, porque o rádio terá a abrangência da cidade toda e o seu vereador estará representando única e exclusivamente aquele distrito. Então, inicialmente, televisão e rádio, os candidatos a vereador não terão acesso. Eles terão acesso à propaganda eleitoral única e exclusivamente por material impresso. Tá certo? Então, eles terão que fazer ali a sua campanha no tete-a-tete, no gogó, vão ter que conversar, vão ter que convencer, quiçá volte até aquelas reuniões, os comícios, de repente, porque estão sendo criados meios de comunicação por intermédio da própria criatividade de cada candidato, a qualquer momento que ele sentir esta necessidade, tá? Maioria simples, a pergunta, sim, é maioria simples, como eu disse, 50% mais um voto, está eleito o vereador daquele distrito, tá? Depois o Vladimir é do grupo de estudos, é nosso amigo, participante do treinamento de táticas e estratégias eleitorais. O Vladimir pergunta o seguinte: candidato com forte representação serão enfraquecidos? Teoricamente, sim, porque a gente pode ter um vereador muito forte na cidade e que, obviamente, ele terá que se acomodar a algum distrito que o partido decidir. Então, haverá um enfraquecimento? Sim, dependendo do tamanho da cidade, ele poderá realmente ser enfraquecido. Uma boa pergunta, Vladimir. O Eurípides Pereira também pergunta: quem escolhe o candidato é o partido? A população terá que votar em quem o partido escolher? Sim. Também um outro detalhe importante. Por isso que eu disse no começo do vídeo, Eurípides, que a gente não conseguiria sanar todas as dúvidas em um único vídeo. Então eu espero que continue chegando os e-mails, as perguntas. O pessoal do YouTube pode colocar sua pergunta aqui embaixo, tá? Que a gente vai construindo outros vídeos e nós vamos respondendo a todas as perguntas. Mas é muito importante essa sua percepção, porque é lógico que se você tem um partido e que na sua cidade haverá 20 cadeiras, então haverá 20 distritos, ok? E dessas 20 cadeiras e 20 distritos, o seu partido vai escolher 20 vereadores, um para cada distrito, e 20 suplentes, um para cada distrito, ok? Perfeito. Uma vez feito isso, os demais não terão chances no partido. Então realmente... Já teoricamente já vai haver uma eleição antes, interna, tá? Uma eleição em off à população que vai acabar por ser obrigada a escolher apenas aqueles candidatos que foi já previamente escolhido pelo partido, ok? Muito bem.
Deixe as suas questões, mande-me um e-mail, ok? gilbertomustoconsultor@gmail.com e você vai ter as suas respostas no próximo vídeo. As interações continuam no grupo de estudos políticos Mapa do Voto. Meu muito obrigado pela sua participação e vamos continuar aguardando as alterações e acompanhando o procedimento junto ao Congresso Nacional para darmos novas informações. Um abraço e obrigado pela sua participação. Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do Voto, com Gilberto Musto.